o texto que vamos trabalhar nessa noite é o Salmo de número 4, tá bom, irmãos? Salmo de número 4, eu acho importante, principalmente hoje em especial, sempre é importante, claro, mas hoje em especial vocês estarem atentos, né, com a Bíblia em mãos, né, porque a gente vai pro versículo... Vai para o versículo 1, depois vai para o versículo 3, depois vai para o versículo 2, a gente vai ficar caminhando por entre os salmos, porque muitas vezes algum tópico que o salmista trabalha no verso 1 tem relação com outros versos, então a gente vai ficar indo e voltando, né? Vai ser um sermão expositivo, então a gente vai trabalhar principalmente esses outros versos. Alguns momentos eu vou pegar alguns outros textos, né, para que a gente possa entender melhor, né, o contexto, para que a gente possa entender melhor aí o fundamento doutrinário, né, que envolve aí, permeia aí o texto que a gente está trabalhando, permeia aí a exposição que estamos trabalhando, mas a gente vai ficar principalmente nesse texto, tá? Então, se os irmãos puderem, né, ficar com a Bíblia aberta no Salmo de número 4, será muito importante. Vocês podem estar com canetas em mão, um lápis, caderno, enfim, né, para estar anotando, fiquem à vontade, tá bom, irmãos? Salmo de número 4, vamos lê-lo todo. Diz assim a palavra de Deus: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Verso 2: Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Verso 3: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso, o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Verso 4: Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Verso 5: Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Verso 6: Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Verso 7: Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. E verso 8: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Vamos fazer mais uma vez uma oração ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, juntos, Pai, coletivamente adorando a Ti, Pai, cultuando ao Seu santo nome, Pai. O Senhor, que é digno de toda a glória e toda a honra e é o autor da nossa fé, como declaramos nas canções anteriormente trabalhadas. Senhor, que o Senhor possa não nos desamparar como o Senhor nunca faz e, principalmente nesse momento, que seu Espírito Santo, né, conduza essa mensagem, para que essa mensagem não seja de mim, mas que eu seja apenas o mensageiro da mensagem que vem do Senhor. Que a sua mensagem nos transforme como ela sempre faz, que ela nunca volta vazia. É isso que nós queremos, Pai, nos humilhar perante as suas escrituras, aprender mais sobre como cultuar a Ti, Pai, da forma que o Senhor quer que nós cultuemos, Pai. Como agradar a Ti, Pai, através do nosso culto, através da nossa atitude. É isso que nós queremos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos lá. Exposição de Salmo de número 4, né? O Salmo de número 4, ele tem 8 versículos, já como a gente viu, né, na leitura, né? E eu usei aqui, eu não vou ficar tão preso hoje, né, a divisão, né, do Salmo, mas eu vou trazer aqui que eu acho interessante, é relevante para vocês, para o estudo de vocês posteriores, tá? Então, eu usei a Bíblia de Estudo MacArthur, né, para dividir o Salmo, né, que ele divide em 3 partes, a Bíblia de Estudo MacArthur. O versículo 1, que ele fala, que ele intitula, né, orou a Deus pedindo preservação. Do versículo 2 ao versículo 5, ele intitula, né, argumentou com seus inimigos a respeito do arrependimento. E do verso 6 ao verso 8, né, o título é louvou a Deus por ter obtido a perspectiva correta. Então ele divide aí o Salmo de número 4 em 3 partes, tá? O Salmo de número 4, assim como o último Salmo que eu tive a oportunidade de expor numa quarta-feira, a última quarta-feira que eu preguei, eu expus o Salmo de número 3. Aí hoje estou expondo o Salmo de número 4. E assim como o Salmo de número 3, ele também é um Salmo davídico, ou seja, seu autor é o rei Davi, né? E possivelmente, muito possivelmente, né, ele tem o mesmo contexto de Salmo 3. Quem lembra do contexto de Salmo 3? Né? Salmo 3, para quem não lembra, né, ou para quem não viu o outro sermão, né, é um salmo também que foi escrito quando Davi teve de fugir de Salomão, seu filho. Né? E no último sermão eu acabei não me detendo muito na explicação desse contexto, né? Então hoje eu queria me deter um pouco mais. Também não vou explicar com todos os detalhes, né? É importante vocês estarem estudando, né? Mas eu vou só falar brevemente, né, como que se deu esse episódio, né, para que vocês possam estar aí entendendo um pouco melhor aí do que a gente vai estar trabalhando, o contexto que foi escrito o Salmo possivelmente, tá bom?
Então, eu vou contar brevemente a história de Absalão nesse contexto aí, né, que se encontra em 2 Samuel, tá? A história de Absalão se encontra em 2 Samuel. Davi, ele teve uma filha, né, chamada Tamar, e ela foi estuprada, né, por Aminon, que é o filho mais velho de Davi. Absalão, então, após 2 anos, mandou matá-lo por vingança. Davi ficou extremamente abalado com o ocorrido, e Absalão se viu na necessidade de fugir de Jerusalém, indo a Jesur. Após 3 anos, Davi permitiu o retorno de Absalão, né? Mas ainda ficou 2 anos sem o receber. Depois dos 2 anos, Absalão conseguiu o perdão do rei, né? Queimando a propriedade de Joabe e obrigando assim ele a falar com o rei e conseguir o perdão. Depois, Absalão conspirou contra Davi, conquistando aí aos poucos a confiança do povo e difamando o rei. Quando o apoio de Absalão finalmente estava grande, ele foi para Hebrom, né, se declarou rei lá, e Davi, ao saber disso, se viu na necessidade de fugir, e é esse o contexto do Salmo 3. Ele se viu na necessidade de fugir do próprio filho e também, possivelmente, do Salmo 4. Me enrolei aqui um pouquinho, acabei me saindo um pouco aqui do negócio, porque recebi as mensagens aqui, eu tive que tirar, esqueci de tirar as notificações. Talvez vocês tenham ouvido o barulho de mensagens das redes sociais aí chegando. Então, né, o Salmo de número 3 tem esse contexto, o Salmo de número 4 possivelmente tem esse contexto, e na verdade existe a possibilidade, inclusive, do Salmo 5 e o Salmo 6 também ter o mesmo contexto. E uma questão que se levanta é, diante da possibilidade de tantos salmos escritos mediante a mesma situação, mediante ao mesmo contexto, o que Deus quer nos dizer com isso? Será que existe alguma lição que podemos tirar disso? Uma lição que a gente pode tirar disso é que devemos ter uma oração perseverante. Devemos ter uma oração perseverante. Esse, inclusive, era o modelo de oração da igreja primitiva. E você pode ver isso lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 14, que diz: todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas. E o que é oração perseverante? Oração perseverante é aquela oração que não se abala com o contexto. Oração perseverante é aquela que não se abala com o mar revolto. A oração perseverante é aquela que não se abala com o caos. Na verdade, a gente pode ir mais adiante com essa lição, que podemos tirar essas lições que podemos tirar dessa realidade aí, de vários salmos escritos com o mesmo contexto possivelmente. Esse salmo, em especial o Salmo 4, ele nos revela a importância da vida devocional para encontrarmos a paz de Deus. E a oração perseverante, ela é um elemento da vida devocional. Mas a vida devocional ela consiste de outros elementos também, né? A oração ela precisa ser perseverante, mas ela precisa ser também o quê? Incessante, né? É o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Eu não vou esperar dá tempo para vocês abrirem todos os textos, que você está muitos textos e a gente vai acabar ficando muito tempo parado, né? Então vocês anotem, e depois você pode estar conferindo aí nos seus estudos aí posteriores, tá bom? 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer que devemos o quê? Orar sem cessar. Ou seja, devemos manter a nossa mente voltadas para as coisas terrenas. Entretanto, também devemos ter a nossa oração de qualidade. E eu chamo aqui de oração de qualidade a oração nos moldes de Mateus 6,6. Mateus 6,6 diz o seguinte, ó: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, é oração feita dentro de um compromisso absoluto. E eu já vou explicar o que é compromisso absoluto, mas vamos retomar aqui para a gente não perder a ideia. A gente tem que ter uma oração perseverante, uma oração que não se abala em meio as adversidades, né? A nossa oração ela precisa ser incessante, né? Precisamos estar o tempo todo com a mente voltada para as coisas eternas, mas ainda assim devemos que ter a nossa oração de qualidade, que é uma oração feita dentro de um compromisso absoluto. Tá aí? Tudo bem até aí? Então vamos continuar. O que é compromisso absoluto? Compromisso absoluto é aquele compromisso que você não abre mão. Compromisso absoluto é aquele compromisso inegociável. Quer ver um exemplo bom? O horário da novela. Quer ver um exemplo bom? O horário do futebol. Aquele horário que você não pode marcar nada nesse horário. Aquele horário impecável. Intocável, desculpa. É aquele horário intocável. Aquele horário que todo mundo tem que fazer silêncio, porque toda a sua concentração, porque toda a sua atenção precisa estar voltada para aquele programa. Eu falo isso porque eu sei como que é.
Quando eu vejo, eu gosto de ver meus jogos domingo de tarde, 4 horas da tarde, quarta-feira de noite, gosto de ver lá o jogo do Flamengo. Então eu sei como que é. Nós temos, se a gente parar para analisar, nós temos compromissos absolutos, compromissos intocáveis. E a pergunta é, será que da mesma forma que temos um compromisso com essas coisas, né, que nos traz prazer, sim, não é pecado nenhum, mas são coisas do mundo, são coisas terrenas. Será que da mesma forma que temos esse compromisso com essas coisas do mundo, também temos compromisso com Deus? E essa é a pergunta que devemos fazer. Isso revela nossas prioridades. Será que temos tido também compromisso dessa mesma forma com Deus, um compromisso absoluto? Então precisamos sim ter um compromisso absoluto com Deus. Um tempo exclusivo para Deus, onde toda a sua atenção, onde toda a sua concentração estará voltada para Deus. É isso que eu estou falando quando eu digo que nós devemos ter também nossa oração de qualidade. E essa oração de qualidade, então, essa oração que é feita dentro de um compromisso absoluto. E dentro de um compromisso absoluto, né, nós vamos ter a oportunidade de ter um diálogo com Deus. A oração de qualidade faz parte desse compromisso absoluto, é um elemento desse compromisso absoluto, também é um elemento desse diálogo com Deus, né? Mas o que eu quero dizer com diálogo com Deus? Eu gosto de usar esse termo diálogo com Deus, por quê? Porque diálogo, ele pressupõe dois elementos. Quando você dialoga com uma pessoa, você fala com essa pessoa e você escuta essa pessoa. Então, falamos com Deus através da oração e escutamos a Deus principalmente através das Escrituras Sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus e Deus fala a seu povo principalmente através das Escrituras Sagradas, através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, dentro do compromisso absoluto, dentro da nossa vida devocional, precisa haver o quê? Diálogo com Deus. Ou seja, precisa ter como elementos principais a oração. A gente falou da oração que é incessante, da oração que é perseverante e da oração de qualidade, a oração que paramos e nos concentramos, paramos e dedicamos toda a nossa atenção a Deus. E também do estudo da palavra. Então esses são os elementos que devem constituir, né, a nossa vida devocional. E a gente já vai falar da importância da vida devocional para os momentos de aflições, que é o momento que Davi está vivendo. E ele diz, né, a ideia aqui é que ele está vivendo um momento de aflição, um momento específico lá, ainda que a gente não viva um momento igual Davi viveu, com as mesmas circunstâncias, o mesmo contexto, nós vamos viver as nossas aflições. Isso se aplica também a nossas aflições, a qualquer aflição. Então, a gente vê esse diálogo, né, do salmista com Deus durante todo esse salmo, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o salmo de número 1 e o salmo de número 3. Ouve-me quando eu clamo, ele diz, né? Ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. No verso 3, só a parte A, ele fala assim, ó, parte B, desculpa. Ele diz assim, ó, o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Ou seja, o salmista está dizendo, tanto nesse verso 1 todo, quanto o verso 3, parte B, que Deus escuta as nossas orações e ele as responde. Agora, é claro que nem sempre Deus responde da forma que nós gostaríamos. É claro que Deus nem sempre responde da forma que gostaríamos. Mas sempre a voz de Deus acalenta, acalma, traz paz ao coração daqueles que o amam. Sempre a voz de Deus traz paz ao coração daqueles que o amam. Davi também, no Salmo, também destaca a consequência do compromisso absoluto, da vida devocional bem estabelecida, a consequência da busca desse estreitamento do relacionamento vertical, ou seja, desse estreitamento do nosso relacionamento com Deus. Quando fazemos essas coisas, nós temos paz. Quando fazemos essas coisas, nós temos o verdadeiro descanso. Eu sempre gosto de lembrar, eu acho sempre importante ressaltar que a verdadeira paz não é aquela paz que você sente quando está na calmaria, mas a verdadeira paz é aquela que não se abala em meio ao caos. A verdadeira paz é aquela que não se abala em meio à tempestade, é aquela que não se abala em meio às aflições. Enfim, os membros da Igreja Batista Central, né, sabem, né, que de vez em quando eu
gosto de trazer algumas analogias, né, nos sermões que eu faço. E eu sei que normalmente as analogias, elas possuem suas falhas, as analogias, elas possuem sim suas limitações, né? E eu vou apresentar uma analogia agora, né? E assim como as analogias em geral, elas possuem suas falhas e possuem suas limitações, essa também com certeza possui suas falhas, suas limitações, mas eu acho interessante ela, então vocês saibam que tem sim suas falhas, suas limitações, né? Mas eu acho interessante elas porque elas nos ajudam, as analogias elas nos ajudam a enxergar melhor as coisas, a enxergar, entender melhor o contexto aí que a gente está trabalhando. Então, eu vou compartilhar uma experiência de quando eu era jovem, que provavelmente, né, se não todos vocês também já tiveram uma experiência parecida, né? Quando eu era jovem, né, eu tive uma experiência várias vezes, né, que provavelmente a maioria de vocês tiveram, né? E que experiência foi essa? A de ter um pesadelo e ir para o quarto dos pais, né? Você fica com medo e você não consegue dormir novamente, você vai para o quarto dos pais, né? E era interessante que quando eu ia para o quarto com meus pais, quando eu me deitava com meus pais e dormia com eles, né, eu não tinha mais o pesadelo. O medo de dormir novamente ia embora. Por quê? Por que isso acontecia? Porque a presença dos meus pais me trazia segurança. Saiba que a presença do Pai te traz segurança. Saiba que estar na presença do Pai te traz paz, te traz descanso, te traz segurança. E é dessa forma que nos sentimos quando nos aproximamos de Deus. Nos sentimos seguros. Isso faz com que a gente consiga descansar. Isso vai ficar claro no último verso, principalmente, né? Que a gente vai retomar depois no final, para estar recitando ele. Mas nesse último verso 8 do Salmo, ele diz assim, ó: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Vamos dizer mais uma vez: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Mais uma vez: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Na presença do Pai, temos paz. Na presença do Pai, o medo se esvai. Outro ponto que o salmista também trabalha nesse salmo é sobre a justiça de Deus. No próprio verso 1, quando ele diz: ouve-me quando eu clamo, ele diz: ó Deus da minha justiça. Ele destaca aí que o Deus é o Deus da justiça, né? No verso 5 ele também fala sobre isso. Ele fala aqui, ó: oferecer sacrifícios de justiça e confiar no Senhor. Ou seja, tanto no verso 1 quanto no verso 5, ele vai destacar a justiça de Deus, que Deus é o Deus da justiça. E para a gente falar da justiça, a gente precisa entender que nós somos limitados em vida. Precisamos entender, para a gente entender a justiça de Deus e a importância da justiça de Deus e por que o salmista está destacando nesse momento a justiça de Deus. Precisamos entender que somos limitados em vidas, que enxergamos pouco. Não conseguimos enxergar assim como Deus enxerga, além das coisas desse mundo, além do tempo, além de tudo. Não conseguimos ter essa visão. E exatamente por enxergarmos pouco, exatamente por sermos limitados em nossa vida, não conseguimos ver muitas vezes que Deus está no controle de tudo. Muitas vezes não conseguimos ver que Deus está no controle de tudo e que a sua justiça será feita de forma plena. A gente não consegue enxergar isso. Se conseguíssemos ver isso, isso nos traria paz, isso nos traria descanso. Mas muitas vezes não conseguimos enxergar isso. Não tem jeito. A verdade é que a gente vive um mundo onde muitas vezes a sensação que nós temos é que a justiça, é que a impunidade imperam. Essa é a sensação que muitas vezes temos nesse mundo, nesse contexto que nós vivemos, nessa realidade que nós vivemos. E eu vou confessar um pecado para vocês, que talvez você se identifique. Provavelmente você se identifique. Eu já fui assaltado algumas vezes, né? Mas, principalmente quando minha irmã foi assaltada, né? Pelo menos comigo eu sou assim, né? Quando as pessoas próximas de mim são feridas, isso acaba mexendo mais comigo do que se eu mesmo for ferido, né? De forma direta, né? Então, principalmente quando minha irmã foi assaltada, né? Quando ela chegou em casa chorando, enfim, né? Dizendo que foi assaltada, né? No momento me subiu um sentimento de raiva muito grande. Né? Me subiu aquele sentimento, né? E a vontade que me deu na hora, a vontade que dá na hora, quando esse sentimento sobe, quando acontece esse tipo de coisa, é que talvez você já tenha sentido essa vontade, né? É de querer fazer justiça com as próprias mãos. Essa é a vontade que dá, muitas vezes, né? É o que muitas vezes nós sentimos. Mas sentimos isso por quê?
Por que sentimos isso, Tiago? Porque não conseguimos enxergar que lá na frente a justiça de Deus será plenamente satisfeita. Deus fará a justiça perfeita. Por isso temos dificuldade de entregar a justiça nas mãos de Deus. E queremos muitas vezes usurpar isso para nós. Nós mesmos fazer justiça com as próprias mãos. Porque muitas vezes a nossa limitação nos impede de enxergar que Deus está no controle de tudo, que a sua justiça será plenamente satisfeita. Sentimos isso por causa da nossa limitação. Mas olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, verso 6. Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Descansemos em Deus em meio à aparente impunidade. Descansemos em Deus em meio à aparente justiça. Precisamos depositar a nossa confiança em Deus, pois Ele fará a justiça perfeita e Ele nos fartará com a sua justiça perfeita. No verso 2 vai dizer: Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? E esse verso se encaixa bem com o possível contexto, né, da fuga de Davi, onde as pessoas apoiaram Absalão, que não era o rei ungido por Deus. E quantas vezes não agimos como Absalão na nossa vida? Como assim, Tiago? Quantas vezes, da mesma forma que Absalão fez, fazemos o mesmo em nossas vidas, escolhemos o caminho dos homens ao invés do caminho de Deus? O povo escolheu, como agimos como povo também, que escolheu apoiar Absalão, ao invés de apoiar o rei ungido de Deus. Muitas vezes escolhemos fazer isso. Escolhemos o caminho dos homens, ao invés do caminho de Deus. Caminhos dos homens que, diante de um cenário como esse que estamos vivendo, né, um momento de aflição coletiva, né, onde vemos a morte de perto, nesses momentos de aflição coletiva, onde vemos a morte de perto, esses caminhos dos homens, eles se revelam o quê? Vaidade. Se revelaram vaidade na fuga de Davi, por isso ele está dizendo, né? Até quando? Né? Vocês vão ficar aí, como que faz o texto? Até quando amareis a vaidade? Então se revelaram vaidade nessa fuga de Davi. E assim como a vida de Deus, a vida sem Deus, a vida sem Deus, né? A nossa vida sem Deus, ele se revela, assim como se revelou vaidade também na velhice de Salomão. Ele vai relatar lá no livro de Eclesiastes, dizendo que tudo é vaidade. O caminho dos homens, mediante a proximidade da eternidade, a proximidade da vida pós-terrena, se revela vaidade. Talvez na sua casa você está dizendo assim: amém, glória a Deus, né? E é para dizer mesmo, só que eu quero que você reflita bem antes de dizer amém. Porque o amém precisa ser aquele amém de verdade. Aquele amém que você vai abrir mão de fato para viver a vontade de Deus. Aquele amém sabendo que você vai ter que se sacrificar. Porque o que eu vejo muitas vezes é as pessoas dizendo amém, glória a Deus, no contexto eclesiástico, numa pregação, mas quando chega a hora do vamos ver, quando chega a hora do vamos ver, onde a pessoa se depara com situações que vão ter implicações grandes em nossas vidas, aí as pessoas, muitas vezes, faz a vontade dos homens. E aquele amém que você falou quando a gente estava conversando sobre isso no sermão, quando você estava refletindo sobre isso na sua vida devocional, no seu estudo, nós esquecemos. Por isso eu quero que você reflita bem. Eu estou falando de ter uma fé verdadeira. Eu estou falando de sacrifício. Eu estou falando de coragem. Eu estou falando que precisamos ter ousadia. Porque quando algo decisivo em nossas vidas aparece, comumente nós não buscamos a orientação de Deus. Parece que quando algo é relevante demais, parece que quando algo terá um impacto muito grande em nossas vidas, nós questionamos a nossa fé e tomamos a direção. E às vezes, para a gente não sentir muito o peso da consciência, não sentir muito, tentar esconder aí a voz do Espírito Santo no nosso ouvido, o que a gente faz? A gente mente para nós mesmos dizendo que é a vontade de Deus. Mas não é a vontade de Deus, é a sua vontade. E geralmente você sabe disso. Mas você mente para si mesmo.
para que o Espírito Santo não te incomode, para você não sentir o incômodo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo incomoda, né? A gente que tenta não sentir, a gente tenta nos cauterizar quanto ao incômodo do Espírito Santo. Por exemplo, vou dar alguns exemplos práticos sobre o que eu estou falando. Na escolha da pessoa com quem você vai casar. Muitas vezes, né, nós escolhemos a pessoa com quem vai casar por nossa própria conta. Aí depois, quando dá ruim, a gente procura Deus. Por que não procurou Deus quando foi escolher a pessoa que você ia casar? Outro momento, outro exemplo, na escolha da carreira profissional ou da carreira ministerial. Escolhemos por nossas próprias vantagens a nossa carreira, tanto profissional quanto ministerial. Ou a gente pode também, no nível mais profundo, aí, juntar as duas coisas. Mas aí quando dá ruim, a gente procura Deus. Procurando Deus quando dá ruim. Mas na hora da escolha, nós não procuramos Deus. Escolhemos por nossas próprias vontades. Nos decidimos sozinhos. Entre outros exemplos. Poderia dar um monte de exemplo aqui. É só esses exemplos. Aí depois você se pergunta, por que deu errado? Por que não deu certo? Porque você não escutou a voz de Deus. E sabe o que é engraçado? É que essas áreas são talvez as áreas que tem mais solicitação de gabinete pastoral. O pastor pode falar aí, se não é familiar, se não é casamento, se não é problemas profissionais, ministeriais, que tem a maior demanda, né, de gabinete pastoral. E é curioso, porque a pessoa vem pedir gabinete pastoral quando deu ruim, quando as coisas explodiram, quando deu problema. Mas dificilmente, o pastor também pode falar isso se eu estou mentindo, dificilmente a pessoa pede gabinete pastoral para saber se a pessoa que ela está, por exemplo, se enquadra nos parâmetros bíblicos. Vamos comparar. Aí, quantas pessoas pedem gabinete pastoral para conversar com o pastor, para orar com o pastor, para estudar com o pastor, para saber se as pessoas que você está se relacionando se enquadram nos parâmetros bíblicos, e quantas pessoas pedem gabinete pastoral para conversar com o pastor, para estudar com o pastor, para meditar na Bíblia, para saber, para resolver o problema do casamento que deu ruim. Quantas vezes? Vamos comparar. As pessoas escolhem, tomam a decisão sozinho e depois que deu ruim, recorrem a Deus. É assim que funciona. Mas não deve funcionar dessa forma. Da mesma forma, na carreira, no ministério pastoral, na carreira ou na sua vida ministerial, as pessoas escolhem por conta própria. Aí deu ruim, percebeu, se frustra lá na frente, aí depois procura Deus, procura o pastor, procura os líderes, procura o gabinete pastoral. Para quê? Para poder arrumar a bagunça que fez. Não devemos buscar a Deus só quando deu ruim. Devemos ter uma vida como um todo, né, nas mãos de Deus. Precisamos colocar as nossas decisões nas mãos de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. E é isso que o salmista está nos ensinando. Ou seja, não queremos sacrificar nossos desejos em favor da escolha perfeita de Deus. Mas, ao mesmo tempo, não queremos arcar com as consequências das nossas escolhas erradas e as jogamos para Deus. Deus, se vira aí para resolver o problema agora. Eu quero dizer que a escolha com Deus, ela é perfeita. E a escolha sem Deus é tortuosa e pode levar à morte. Então, se você faz uma escolha profissional sem Deus, isso pode resultar na sua morte profissional. Se você faz uma escolha ministerial sem Deus, isso pode resultar numa morte ministerial. Assim como se você faz uma escolha matrimonial sem Deus, isso pode resultar numa morte matrimonial. Isso tudo pode resultar também, se você tem uma vida sem Deus, numa morte que é a pior morte de todas, né? A morte espiritual. Isso tudo pode culminar na morte espiritual. Provérbios 14:12 vai dizer: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Ainda que o seu senso de humanidade, né, pós-queda, ele te pareça que você está tomando um rumo correto, se humilhe perante Deus. Peça a direção de Deus. Estude as Escrituras. Para que você tome a decisão não baseado no que parece para você, no que o seu coração diz, no que você deseja, mas sim baseado no que Deus quer. Nos sonhos de Deus para você, nos desejos de Deus para você. E essa ideia, ele volta a trazer à tona no verso 6. Que diz assim, verso 6. Muitos dizem, como eu disse, a gente vai e volta, porque ele faz link aí do primeiro versículo com o terceiro, ele faz link aí espalhado. Então, para a gente não perder a ideia, a gente vai buscando esses links, e depois a gente vai nos textos que a gente não trabalhou. Por isso é importante estarem com a Bíblia, anotando aí, para não se perder também. Então, no verso 6 ele vai dizer, muitos dizem, quem não mostrará o bem?
Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. A ideia aqui é uma pessoa que está em apuros e pergunta, e agora? A pessoa tomou decisão sozinha, né, sem Deus, aí deu ruim, aí ele fica desesperado e fala, e agora, Senhor? Quem poderá nos defender? Deus não é o Chapolin Colorado. Deus não é o Chapolin Colorado. É a pessoa que pergunta, e agora? O que eu vou fazer? Ou seja, buscamos a Deus nos momentos de crise. Buscamos a Deus quando deu ruim. Como se Deus fosse o gênio da lâmpada, que você convoca quando precisa de algo somente. Aí ele aparece, resolve o seu problema e vai embora. Não é assim que funciona. Com as pessoas que só aparecem na igreja quando tem problema. Não é assim que funciona. Uma vida com Deus não é assim que funciona. Não é isso que o salmista está nos ensinando. Devemos ter uma vida como um todo diante de Deus. Deus não é o gênio da lâmpada que aparece para resolver o seu problema e vai embora. Que você só pode buscar Ele quando deu ruim. E eu vejo muitas pessoas que vivem assim, buscando a Deus somente quando dá ruim, quando está em meio ao caos. Pessoas que aparecem na igreja só para resolver algum problema da vida dela e depois desaparece. E vemos isso claramente também na situação que estamos vivendo. E esse é o momento de reflexão. Por quê? Porque hoje eu vejo que tem um monte de gente clamando a Deus. Isso é muito bom. Mas a pergunta que fica é, quantas dessas pessoas de fato entregam suas vidas como um todo nas mãos de Deus? Ou seja, resumindo, quantas pessoas, quando acabar a pandemia, continuará clamando a Deus? Essa é a pergunta. Quantas pessoas, quando acabar a pandemia, continuará clamando a Deus? É isso que a gente está trabalhando. Verso 3, parte A. A parte B a gente já trabalhou, então vou pular. E vamos para o verso 4 também. Verso 3, parte A diz, sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. 3, parte A. 4, parte B a gente já trabalhou. O 4, perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Nesses versículos, o salmista está falando sobre vencer a tentação do pecado. Ele está falando sobre domínio próprio. E ele começa falando sobre o piedoso. Piedoso não é aquele que não tem pecado. Piedoso é aquele que, ainda que o pecado habite nele, né, a gente tem a doutrina do pecado remanescente, ainda que o pecado habite nele, ele não dá lugar ao pecado. Ou seja, é aquele que consegue refrear os seus impulsos pecaminosos. Piedoso é aquele que consegue ter domínio próprio, o fruto do Espírito. Ou você tem passado por tentações? Você tem sentido vontade de pecar? E eu quero te dizer, nessa noite, que em Deus você é capaz de controlar esses impulsos pecaminosos. Deus te capacita a isso. E de maneira mais específica agora, né, no contexto do salmista, que é um contexto de tribulação, que é também um contexto que estamos vivendo aí coletivamente, mas que você pode estar vivendo também especificamente, né? Vivemos momentos também de tribulações específicas durante a vida. Esses momentos de tribulações, por si só, são capazes de nos trazer impulsos pecaminosos fortes. Eu dei o exemplo da violência inicialmente, naquela analogia que eu fiz anteriormente, né? Como em meio à violência eu acabei sentindo um desejo de ser violento também, né? Um desejo de fazer justiça com as próprias mãos, né? Ou seja, eu tive aí um impulso pecaminoso, mas podemos sim, Deus nos capacita a refrear esse impulso pecaminoso, que esses momentos de aflições nos levam a ter. Podemos e devemos refrear esse impulso pecaminoso, podemos e devemos ter o fruto do Espírito, domínio próprio. E claro, eu dei um exemplo aqui da violência, mas pode ser qualquer área. A gente também trabalhou hoje a área conjugal e a área ministerial e profissional. Nessas áreas também. Quantas vezes não temos tentações quando vivemos aflições em meio à nossa vida profissional, ou nossa vida ministerial, ou nossa vida sexual? Quantas vezes vivemos aflições nessas áreas? Eu quero dizer que nós podemos, em Deus, e devemos refrear esses impulsos pecaminosos, porque o fruto do Espírito é o domínio próprio. Ele nos capacita a dominar o nosso próprio corpo, a refrear esses impulsos pecaminosos. Esses impulsos pecaminosos, eles vão aparecer, eles existem. Mas em Deus nós temos capacidade de refreá-los. E como podemos estar fortes espiritualmente para vencer essas batalhas que fatalmente irão aparecer?
Porque aflições, todos nós vivemos, como a Bíblia vai dizer. Não há jeito de fugir, então vamos viver e essas aflições vão trazer impulsos pecaminosos e naturalmente também teremos impulsos pecaminosos durante a vida, porque nós somos pecadores. Então, como que a gente pode estar forte espiritualmente para vencer as aflições quando elas surgirem? E a gente retoma a ideia inicial. Estamos fortes, tendo uma vida devocional. Estamos fortes, tendo um compromisso absoluto com Deus. Ficamos fortes espiritualmente para combater, para ter domínio próprio, para vencer o pecado quando estreitamos o nosso relacionamento vertical, nosso relacionamento com Deus. Dessa forma que nós podemos e vamos conseguir vencer as tentações pecaminosas que nós temos. E verso 7, que é o último versículo que a gente não trabalhou, e a gente vai terminar expondo ele e depois falando mais uma vez aí, todos juntos, o versículo 8. Tá, então o versículo 7 vai dizer: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Ou seja, ainda que você sinta prazer nas alegrias da vida, ele está falando aqui, ó, que o prazer que você sente em Deus, a alegria que você sente em Deus, ele está além de todas as alegrias que você pode sentir nas coisas terrenas. Você faz uma festa e você fica alegre, a alegria de Deus, ela transcende todas as coisas. Ela é muito maior do que qualquer alegria que nós podemos ter com as coisas desse mundo. A alegria que Deus te proporciona excede todo o entendimento. É uma alegria transcendente. Ela permanece ainda que estejamos em meio ao caos. A alegria de Deus, ela permanece ainda que estejamos em meio às aflições. Ou seja, a alegria de Deus não é moldada pelas circunstâncias. Se você vive uma vida em busca da felicidade, eu quero te dizer que a felicidade plena, a felicidade completa, a felicidade que não é moldada pelas circunstâncias, ou seja, que ela é inabalável, ela só pode ser encontrada em Deus. Em Deus. Você tem alegria que excede todo entendimento. Amém? Vamos terminar recitando o verso 8. Em meio às aflições, nós temos capazes de recitar isso. Olha só, por quê? Porque a paz verdadeira, a paz de Deus, é a paz que não se abala em meio às aflições. Ele vai dizer, ó, em paz, nós, em paz, também podemos o quê? Nos deitar e dormir, porque só nele, só em Deus, Senhor, Ele nos faz habitar em segurança. Então vamos lá. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Mais uma vez. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Em Deus nós temos paz e nós podemos descansar em paz. Amém?